Trabalho, expressão básica do homem que ao longo do tempo passou a significar também emprego. O emprego é a venda da força de trabalho pelo homem em troca de remuneração, de salário. Quando ele falta... A partir do surgimento dessa relação entre comprador e vendedor, ou patrão e empregado, foi preciso criar instrumentos que garantissem direitos a quem ficasse desempregado. O mais comum deles é o seguro-desemprego. Nos 3 primeiros meses de 2015, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,9%, a mais alta em 2 anos, de acordo com o IBGE. Tem direito ao seguro o trabalhador formal com carteira assinada, o resgatado de trabalho escravo, o pescador artesanal, aqueles que recebem Bolsa Qualificação e o doméstico, que passou a usufruir desse direito a partir de 2013, com a promulgação da Emenda Constitucional das Domésticas. O benefício é pago de forma contínua ou alternada a quem for dispensado sem justa causa. Já o abono salarial, no valor de um salário mínimo, é pago anualmente a quem tem renda mensal de até 2 salários. Nos últimos anos, o país avançou na formalização do mercado. A taxa passou de cerca de 54% em 2003 para 66% no ano passado. Em 10 anos, a Previdência Social ganhou aproximadamente 30 milhões de novos contribuintes, um crescimento de 74,8%. Mais trabalhadores passaram a ingressar no mercado formal de trabalho brasileiro e, obviamente, nesse cenário de maior formalização de emprego, nós temos mais pessoas com direito a benefícios que foram assegurados constitucionalmente. Essas transformações, aliadas à valorização do salário mínimo, à alta taxa de rotatividade e ao aumento da expectativa de vida, acabaram desequilibrando as contas relativas ao seguro-desemprego, situação que chamou a atenção do Tribunal de Contas da União. Nós verificamos que a função trabalho é uma das funções com o maior nível de gasto, ela é a 4ª na lista de funções que mais despendem recursos federais, e em 2013 gastou em torno de 66 bilhões, mas o mais interessante nessa análise é que de 2012 para 2013 houve um aumento na ordem de 55% dos gastos, bem acima da média das outras funções. Desde 2007, o TCU acompanha a evolução dos recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que paga os benefícios como seguro-desemprego e responde por 95,7% do orçamento total do Ministério do Trabalho. Com o aumento dos gastos que ficam acima do que é arrecadado, o desequilíbrio nas contas alcançou 10 bilhões de reais em 2013. Se o modelo não for revisto, a estimativa de déficit para os próximos 10 anos é de 80 bilhões de reais. O seguro-desemprego, só ele representa, em 2013, 70% do gasto do FAT, em torno de 32 bilhões, e o abono salarial, em torno de 15 bilhões. Então, a despesa crescendo de forma vertiginosa e as receitas não acompanhando, o desequilíbrio do FAT cada vez mais se torna uma realidade. Para estimular alguns setores da economia a melhorar a produção, aumentar o emprego e reduzir custos, o governo federal abriu mão de receitas, incluindo a que chega com o PIS/PASEP, principal fonte de receita do FAT. Dados da Receita Federal mostram que entre 2009 e 2013, o valor das desonerações do PIS/PASEP aumentou em 107,67%. Essas desonerações impactaram de forma significativa a saúde financeira do FAT. Nem o aumento das receitas do fundo, em média 21,8%, contabilizados os aportes do Tesouro de quase 5 bilhões de reais em 2013, garantiram a equiparação. O que está acarretando esse desequilíbrio do FAT é as políticas de desoneração na folha de pagamento e a desvinculação de receitas da União, a DRU. Do lado da despesa, o crescimento vertiginoso do gasto com seguro-desemprego e abono salarial. Para que menos pessoas recorram ao benefício, o Ministério do Trabalho reconhece que é preciso investir mais em unidades de intermediação de emprego. Na medida que esses trabalhadores procuram o seu benefício, eles poderiam ser atendidos com orientação profissional, com processo de qualificação e, finalmente, o encaminhamento ao emprego.
O sistema brasileiro gasta muito pouco para qualificar e reposicionar o trabalhador no mercado. Utiliza quase a totalidade dos recursos em política passiva, que não ataca as causas do desemprego e apenas alivia as consequências. No próximo bloco, falhas na concessão dos benefícios trazem prejuízo aos cofres públicos. É o caso do seguro-defeso, pago aos pescadores artesanais. No período em que a pesca é proibida devido à reprodução das espécies, os pescadores artesanais têm direito a receber um salário mínimo por mês. É o seguro-defeso. Para acessar o benefício é preciso comprovar o exercício da atividade há pelo menos um ano. Mas o pagamento nem sempre é feito a trabalhadores que preenchem os requisitos exigidos. Segundo o TCU, foram mais de 30 mil parcelas pagas de forma irregular entre 2012 e 2013. Um prejuízo de 19 milhões de reais aos cofres públicos. A situação é mais grave no Maranhão, no Pará e na Bahia, onde o número de mulheres inscritas para receber o seguro-defeso aumentou de forma desproporcional. Os indícios de irregularidades atingem 1,4% do total de gastos com o benefício, mas os números podem ser maiores. Faz-se necessário um aperfeiçoamento nos controles do referido benefício, envolvendo a Secretaria de Pesca, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Trabalho. Este benefício tem sido pago para pessoas que não têm nenhuma relação com a pesca. O nosso objetivo é fazer com que o pescador artesanal tenha a cobertura do seguro-defeso e só ele. Nesse contexto, o Ceará tem sido exceção. Lá, há um controle maior das concessões e o número de mulheres na pesca se mantém estável. O estado é o maior produtor de lagosta do país. Na capital, Fortaleza, o trabalho de conscientização também traz resultados. Na colônia a gente faz sempre essa conscientização. É direto, colônia com o pescador, que é o personagem principal do defesa. Edson Ferreira é pescador há 37 anos. Diz que o trabalho é de muito risco e sacrifícios. Eu passo até de 3 noites no mar, que é a lagosta, ela vem para o maré. A maré, porque se a maré é de lua, às vezes nós arrumamos 5 quilos, 6 quilos, 8 quilos de lagosta, e às vezes nós puxamos todo o cove e não tem nenhuma lagosta. O seguro-defeso é muito importante na vida de um pescador artesanal. O benefício é uma coisa que a gente sai de casa e deixa a família em casa. Como forma de evitar irregularidades, o TCU recomendou que o governo aperte a fiscalização na concessão de benefícios, como o seguro-defeso e o seguro-desemprego. Também melhorar o monitoramento do SINE, Sistema Nacional de Emprego, que é a porta de entrada para quem quer solicitar o seguro-desemprego ou procurar um novo trabalho. Existe muito pouca informação no próprio Ministério da eficiência e da qualidade do serviço prestado nesses postos de atendimento. É preciso atuar muito mais, por um lado, fiscalizando de forma mais intensa, por outro lado, atuando mais fortemente no sentido de que as pessoas fiquem menos tempo desempregadas, que possam se recolocar. O Ministério do Trabalho já determinou que todas as empresas verifiquem na admissão de novos empregados se o contratado está recebendo o seguro-desemprego. A informação é repassada ao Ministério e o benefício é suspenso automaticamente. Além disso, até 2016, os pagamentos do seguro-desemprego serão feitos por meio de depósito em conta social ou conta poupança do trabalhador, ou ainda na boca do caixa, com identificação biométrica. O objetivo é barrar as fraudes que custam caro às contas públicas. Nós estamos fortalecendo nossos processos e automatizando, inclusive até por recomendação para os órgãos de controle e parcerias que nós temos junto a eles. Nós estamos detectando potenciais anomalias registradas dentro dos nossos dados e a partir daí atuando.
Veja a seguir o resultado de um estudo comparativo entre o sistema do seguro-desemprego adotado na União Europeia e no Brasil, e as mudanças para a concessão do benefício. Para subsidiar a discussão sobre a viabilidade e a gestão do seguro-desemprego, o Tribunal de Contas da União fez um estudo no qual comparou o sistema adotado no Brasil e em alguns países europeus. Um dos fatos considerados foi a taxa de rotatividade, aquela entre um emprego e outro. Segundo o DIEESE, a rotatividade no país de 2003 a 2012 chegou a 42,6%. Na União Europeia, de 2002 a 2007, antes da crise econômica, a taxa foi de 16,4%. Embora uma certa rotatividade seja aceitável em qualquer mercado de trabalho, no Brasil essas taxas são muito elevadas, especialmente na faixa de renda de até 2 salários mínimos, nos setores de construção civil e agricultura, bem como no trabalho terceirizado. Por outro lado, a rotatividade da mão de obra também estimula um outro fator indesejável, que é um rebaixamento salarial contínuo, ou seja, a substituição de mão de obra mais cara, né, por mão de obra mais barata. Enquanto o trabalhador for tratado dessa maneira, descartável, e o trabalhador que tem menor qualificação e que acaba entrando nesse círculo vicioso, tem menor qualificação e por isso não consegue uma melhor colocação, mas também por isso ele não consegue parar para se qualificar melhor. Enquanto esse círculo vicioso não for rompido, a situação tende a se agravar ou, na melhor das hipóteses, pelo menos a não melhorar, o que por si só já é muito grave. Outro aspecto considerado no estudo foi a taxa de reposição, que consiste no valor do benefício que o trabalhador passa a receber e o salário médio que recebia antes. No Brasil, pode chegar a mais de 100%, enquanto que a média nos países da União Europeia varia de 46% a 86%. A partir de R$ 1.918, a taxa é gradativa e o valor do benefício é pelo teto. Para o governo, isso é um problema de desenho do programa. A formatação permitiu, em casos específicos, que fosse mais atraente o trabalhador provocar a sua própria demissão, porque a renda aumentava imediatamente nos 3 meses seguintes. Ou seja, no primeiro mês o trabalhador que ganhava 1.000 teria acesso a um rendimento de 2.769. Nos 3 meses seguintes, ele teria uma renda média de 1.456, maior do que ele tinha na ativa. Em relação a investimentos em políticas ativas, como qualificação e intermediação de mão de obra, a União Europeia investiu em 2011 0,5% do Produto Interno Bruto. No Brasil, o investimento não passou de 0,004% do PIB, ou seja, 81 milhões de reais. Na contramão do processo, para pagar os benefícios aos brasileiros desempregados, só em 2013 o FAT desembolsou quase 50 bilhões de reais, ou seja, 9% do PIB. Os países nórdicos destinam mais de 1% do PIB em políticas ativas. Em 2010, mais de 10,5 milhões de pessoas participaram das medidas ativas na União Europeia, um número que representa cerca de 45% dos empregados. Nós estamos falando algo de 99% de auxílio financeiro e menos de 1% de políticas ativas de emprego. A gente está dosando, buscando um equilíbrio entre o que é uma política compensatória de uma situação de desemprego, de uma política ativa que esteja tornando aquele trabalhador apto para o mercado de trabalho. O investimento em qualificação pode acelerar a reinserção do trabalhador no mercado. Hoje, o Ministério da Educação, por meio do Pronatec, cumpre parte dessa tarefa. No ano passado, cerca de 120 mil trabalhadores que foram requerer seguro-desemprego nas agências saíram com pré-matrícula no Pronatec. Desses, 80 mil foram para as salas de aula, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Nós vamos ter maiores volumes de trabalhadores não só recebendo auxílio financeiro, mas recebendo outro benefício, conjunto. Qual é? É
estar em sala de aula numa situação quando ele está em desemprego. Secretárias pedem, né, que tenha um curso secretariado, ou que tenha algum curso, tenha um pacote Office, né, que saiba, que tenha conhecimento informático. Então é importante a pessoa estar aprendendo. Outra diferença entre os sistemas europeu e brasileiro diz respeito à dupla proteção existente aqui. Na Europa, o sistema é único. O trabalhador no Brasil tem seguro-desemprego e mais o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O que possa ser feito no futuro, que possa ser revisto, seja um modelo que integre os dois tipos de benefícios. Eu não digo que um ou outro tenha que ser eliminado, suprimido, não é o caso. Eu acho que eles podem se integrar de tal maneira que a gente tenha benefícios específicos para cada circunstância diferente. Alguns países europeus adotaram medidas restringindo a cobertura e as condições de elegibilidade da duração dos benefícios e dos requisitos de procura de trabalho. Tudo para evitar abusos e estimular o trabalhador desempregado a buscar oportunidades. Segundo o TCU, muitas poderiam ser adaptadas ao Brasil. Penalização da recusa em participar de ações de qualificação, obrigação de apresentação nos serviços de emprego e de reporte de informação. Vários países obrigam os beneficiários a demonstrar que desenvolveram atividade de procura de emprego. Imposição de um período de espera antes da atribuição do benefício, no caso de situações de desemprego da iniciativa do trabalhador. Para reduzir as despesas da União e adaptar esses mecanismos à nova realidade social e econômica, o governo propôs alguns ajustes nas regras para concessão dos seguros-desemprego e defeso e do abono salarial. As medidas aprovadas no final de maio pelo Congresso Nacional, de forma geral, ampliam o tempo de carência para acessar os benefícios. Pelo texto aprovado, o trabalhador terá direito ao seguro-desemprego se tiver trabalhado 12 meses de carteira assinada nos últimos 2 anos, e não mais 6 meses. No segundo pedido, o período é de 9 meses e, a partir do terceiro, permanece a regra gradual, pelo menos 6 meses. Para o seguro-defeso, foi mantida a necessidade de ter ao menos 1 ano de registro na categoria. Quanto ao abono salarial, o trabalhador que recebe até 2 salários mínimos deverá ter trabalhado por 3 meses para ter direito ao benefício. O governo aponta correções, a legislação aponta correções, tapa-ralos capazes de assegurar um ajuste e criar condições para a economia crescer, e nós precisamos crescer e muito para poder assegurar todas essas conquistas. A gente precisa ter uma apuração, uma melhoria do nosso sistema para evitar fraudes, claro, até porque qualquer fraude ela é um prejuízo para o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Faz parte da evolução de qualquer país, faz parte da evolução da política econômica, a ajustar, a adequar os seus programas à evolução da própria economia, da própria sociedade, preservando os direitos. As regras mais restritivas podem ajudar a conter a alta rotatividade no mercado de trabalho. O governo também espera economizar e faz previsões. É bem provável que cerca de 1,6 milhão de trabalhadores aí, se a gente tivesse utilizado essa regra lá no ano de 2014, eles não poderiam acessar o benefício. Enquanto isso, trabalhadores desempregados engrossam a fila para encaminhar o benefício. Elizabeth Barroso é cozinheira dietética, trabalhou 6 anos em um hospital e agora, sem trabalho, deu entrada no seguro. É a segunda vez que acessa o benefício. 12 anos trabalhando nessa área. 6 anos trabalhei em um restaurante e agora no Santa Lúcia 6 anos e um pouquinho de meses. 5 meses, 5 parcelas. Ficou os 3 últimos contra-cheque baseado naquilo, 80% que ele falou, né? Então achei bom. Pretendo resolver aqui, dar entrada e correr atrás de um outro emprego. Se eu não me engano, são 3 parcelas. No próximo programa, o Eu Fiscalizo vai te levar ao Rio de Janeiro. A cidade se prepara para a maior competição esportiva do mundo, as Olimpíadas de 2016.
Conheça os investimentos e os projetos que estão preparando a cidade para o Mundial e o legado que deve ficar depois dos Jogos para a população. Até lá! Sim.